pessoal, vamos dar início ao nosso módulo 1. O que o módulo 1 vai trazer para a gente? Ele vai trazer o conceito de PO, Programação Orientada a Objetos. Vamos trazer também os pilares da Programação Orientada a Objetos, que são abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Vamos trazer de forma mais superficial e depois a gente vai abordar de uma forma mais aprofundada. Vamos trazer também a comparação entre esses dois, programação estruturada e a programação orientada a objetos, ainda nessa aula, a definição do que é uma classe, do que é um objeto, os atributos, o que são métodos, o que é instanciação de objetos e como abstrair e os problemas do mundo real. Essa aí a gente já está começando a entrar da forma mais aprofundada na abstração. Vamos falar também sobre os modificadores de acesso, o public, o private, sobre os métodos getters e os métodos setters. Essas duas últimas partes aqui, pessoal, a gente está falando de encapsulamento mesmo, ou seja, a gente está aprofundando agora dessa vez em encapsulamento. Quando a gente for falar dessa parte de encapsulamento, eu vou dar uma avisada para vocês. Vamos lá, vamos começar então a nossa aula 1. O que é a programação orientada a objetos, ou simplesmente PO? A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que se baseia na ideia de representar os elementos do mundo real, só que em forma de código, né? Ou em forma de objetos dentro do nosso código. E cada objeto ele carrega atributos, que são características que descrevem ele, né? E esses objetos eles têm seus métodos, que são ações ou comportamentos que ele pode executar, que ele pode apresentar. Mas por que a gente utiliza a APO, né? Bom, primeiramente é porque ela permite que a gente utilize, que a gente modele o software de uma forma mais natural a nós humanos, a nossa lógica humana, ao invés de focar apenas em funções soltas, como é na programação estruturadas, né? Em estruturas de controle. Bom, a gente foca na criação de entidades com comportamentos próprios, que se comunicam entre si. Isso torna o código mais modular, mais reutilizável, mais escalável e fácil de manter, né? Se a gente for trabalhar em uma equipe, é mais fácil de manter um código que foi orientado a objetos, que foi estruturado de forma orientada a objetos. Por exemplo, uma aplicação real, pessoal. Quando a gente vai criar um jogo, ao invés de a gente criar uma lista de variáveis e funções, a gente cria objetos como o jogador, o inimigo, o objeto arma. E aí cada um desses objetos ele vai ter seus comportamentos e vai ter suas características, seus atributos. Essa é a essência da programação orientada a objetos, pessoal. Pois bem, cada objeto ele é como se fosse uma pecinha de Lego. Ele possui seus métodos e suas ações. Ele tem uma função e ele se encaixa para poder formar uma coisa maior. Os objetos ele também têm seus atributos. Esses atributos eles carregam informações elementares de um objeto. Por exemplo, o carro. O carro ele tem um atributo cor, ele tem um atributo marca, ele tem um atributo velocidade, entre outros atributos. E o objeto ele também pode possuir seus métodos, que são ações que ele pode executar. Como por exemplo, o nosso exemplo carro aí, ele pode frear, ligar e acelerar, ligar o farol, por aí que vai. Essa abordagem aproxima o código da lógica do mundo real e facilita o nosso raciocínio como seres humanos no código, né? Você pensa nos atores da história e o código vira um roteiro de interações entre eles, como se fosse uma história fictícia, por exemplo. Vamos fazer agora uma comparação do que a gente já tem conhecimento da programação estruturada e da programação orientada a objetos. Na programação estruturada, o foco está em funções, em estruturas de controle, como o if, o for, o while. Tudo isso é feito passo a passo, tijolinho por tijolinho. Tudo é feito com os dados sendo manipulados diretamente no código. Já na PO, o foco muda, né? Porque a gente começa a organizar o código em classes e objetos. E aí, ao invés da gente fazer um monte de função solta e coisas assim, como a estruturada, a gente tem entidades que sabem se comportar e interagir de formas diferentes. Entre aspas, pessoal, entre aspas. E é como se a gente tivesse um livro de receita, né, para montar uma cozinha toda automatizada, e ao invés da gente dizer, apenas dizer o que fazer, né, a gente ensina os objetos da cozinha a saberem o que fazer. Como falei, a estruturada foca em funções e estruturas, já a orientada a objetos em objetos e classes. A programação estruturada, a gente tem a maior reutilização de código, já a orientada a objetos, a gente tem também uma maior reutilização por via herança, né, o que economiza bastante tempo. É difícil de escalar em sistemas grandes, ou seja, é difícil de organizar, principalmente por esse motivo.
E orientada a objetos, a gente tem uma organização melhor para objetos mais complexos e maiores. A gente tem um baixo nível de abstração para estruturada, e a gente tem um alto nível de abstração e modelagem também, mais fácil a gente pensar nos problemas e na resolução deles. Em resumo é isso, pessoal. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre os pilares da programação orientada a objetos. Vou trazer aqui uma descrição mais superficial, tá? Mas a gente vai fazer um aprofundamento em cada uma delas. Bom, o primeiro pilar é o pilar da abstração. O pilar da abstração, ele tem como objetivo focar apenas nas características essenciais de um objeto, escondendo os detalhes mais complexos e mais intrínsecos dele. Por exemplo, um carro. Um carro ele tem sistemas internos, mas só que o motorista ele pode interagir apenas com o volante, com os pedais. Essa é a ideia de abstração. A gente cria lá o objeto e o comportamento interno do objeto, as coisas que estão inerentes à classe daquele objeto, a gente não se importa muito, apenas no método, por exemplo, de um objeto e no que ele faz ou como eles se interagem entre si. Principalmente quando a gente vai utilizar bibliotecas que elas utilizam o paradigma de programação orientada a objetos, a gente não se interessa em como ele foi programado, ou pelo menos o conceito da abstração faz com que a gente não precise se preocupar com o código de cada método, de cada objeto, enfim. Temos aqui também o pilar do encapsulamento, onde a gente tem como esconder os dados internos de um objeto e controlar o acesso entre eles. A gente tem essa importância principalmente por questões de segurança e de fluidez no fluxo do código. Por exemplo, se o usuário ele tiver acesso a uns atributos que, quando modificado de forma despreocupada, afete o funcionamento do objeto, a gente tem aí uma fragilidade na segurança e na fluidez do funcionamento daquele objeto. Por isso é importante a gente ter o encapsulamento. As variáveis privadas e os métodos públicos é que manipulam esses dados. Essas variáveis privadas e métodos públicos é uma forma do usuário controlar esses atributos restritos do objeto. A gente vai falar um pouco mais sobre encapsulamento mais para frente, pessoal, não se preocupa. Vamos falar um pouco também sobre herança. Uma classe ela pode herdar os seus atributos e seus métodos uma da outra. E esse princípio que permite com que a gente faça uma reutilização muito grande do nosso código. Ou seja, uma classe carro ela pode herdar de uma classe veículo, por exemplo. A gente cria uma abstração maior de um veículo. O nosso carro ele herda as características do veículo, por exemplo. Voltando aqui nessa da herança, a gente poderia criar o objeto barco e na criação do objeto barco ele herda as características de veículo. O último pilar, mais ou menos importante, é o polimorfismo, onde cada método ele pode se comportar de maneira diferente. Por exemplo, o método mover ele pode funcionar de uma forma diferente para o objeto carro, que o carro, por exemplo, ele tem um método de se mover, que seria correr em estrada, né? O avião seria voar e o do barco seria de navegar. Então, cada um desses três objetos, mesmo sendo herdados de uma mesma classe, eles têm formas diferentes. Daí vem o nome polimorfismo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma parte prática do nosso código. Vamos para o código aqui, vou abrir o Visual Code e a gente vai tentar praticar. Se você tiver um editor de código aí da sua preferência, pode ficar à vontade. Eu vou utilizar o Visual Code, Visual Studio Code, porque é um que eu tenho mais experiência com. Mas fica à vontade. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo main.py para a gente começar os nossos testes, né? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é como é que faz para poder criar uma classe em Python. Em Python a gente utiliza a palavra-chave class, onde a gente define o nome da classe logo em seguida. Por exemplo, a gente quer criar uma classe pessoa. É assim que a gente cria a classe pessoa. O nome da classe e o nome da classe, e em seguida entre dois parênteses e o que vem em seguida, né? Bom, quando a gente cria uma classe, é sempre bom a gente seguir um certo padrão. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o camel case, que quando a pessoa vai definir o nome de uma classe, a gente coloca o primeiro nome da classe em maiúsculo, por exemplo, animal, e se precisar de mais um tipo de nome, a gente coloca tudo junto e a primeira letra da próxima palavra ela é em maiúsculo e o restante em minúsculo, nesse modelo aqui. Então, sempre há um nome, o segundo nome, o terceiro se precisar, mas sempre nesse padrãozinho assim. Então vamos criar aqui uma classe pessoa e aqui a gente define aqui as
as declarações da classe pessoa, por exemplo. A gente pode, sei lá, colocar o nome dela sendo Ricardo, não sei. E aí, quando a gente for instanciar um objeto desta classe, a gente faz assim, ó. A gente cria o nome e a gente chama a classe pessoa. Vamos aqui ver como esse objeto foi criado. A gente criou uma instanciação, a gente instanciou a classe pessoa. A P1 é um objeto do tipo pessoa. Vamos ver aqui o que ele nos declara. Deixa eu limpar aqui de novo, só para a gente testar. Olha só, ele criou um objeto pessoa na posição, essa posição aqui da memória RAM. Então basicamente é isso. Como é que faz pra gente como é que faz pra gente colocar aqui os atributos? A gente coloca aqui mesmo, ó, o nome, a idade e assim segue. A gente pode definir assim. Mas antes de a gente criar uma classe, é bom a gente falar um pouco sobre o método init. O que é esse método init, pessoal? Esse método init, ele basicamente é um método que inicializa a classe. Ele vai atribuir valores, né, parâmetros que a classe precisa serem inicializadas antes dela ser criada, ou operações que precisam ser feitas antes da classe ser criada. Enfim, é o construtor da classe. Então, como é que a gente faz para definir ele? A gente vem aqui, dentro da classe a gente cria um método def define o método que vai ser pertencente a esta classe, e a gente coloca o nome dele assim, ó, init. Dessa forma, a gente faz aqui as atribuições pertencentes ao nosso método init. Por exemplo, aqui a gente coloca self. Já eu falo um pouco mais sobre esse self. E dentro do self a gente pode colocar, por exemplo, idade, recebe. A gente cria aqui Peraí, deixa eu falar um pouco aqui sobre esse init. O init a gente pode colocar aqui os parâmetros que vão ser atribuídos aos atributos do nossa classe pessoa, né? Algumas propriedades que podem ser inicializadas na hora da inicialização da classe. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui a idade, por exemplo, e a gente passa ela como parâmetro. Então, quando forem criar uma instanciação da classe pessoa, é necessário colocar o nome e a idade, para que uma pessoa exista com um nome e uma idade, evidentemente. Então aqui a gente tem o self pessoa e o self nome recebe o nome dado. Não se preocupa agora com esse self, daqui a pouco eu trago mais esclarecimentos sobre ele. Então vamos criar aqui uma pessoa nova, né, nosso sistema, e essa pessoa nova ela vai receber uma instanciação da classe pessoa, e o nome vai ser, não sei, Roberto, e a idade de Roberto vai ser 20 anos, por exemplo. Aqui em seguida a gente pode dar um print na pessoa nova, ponto nome, por exemplo, e a gente vai ver que ó, o nome da pessoa nova é Roberto, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem aqui o método init, a gente tem aqui como as atribuições que a gente pode fazer durante o método init, né, dentro do método init, no escopo dele. E basicamente é isso aqui, pessoal. Quando a gente vai definir o método, é a mesma coisa que definir a função. Sabe a função lá de programação estruturada? Bom, a coisa é a mesma coisa aqui. A gente tem aqui a função, o método que eu diga, com seus atributos. Bom, outro método importante que a gente precisa definir também é o método str. Bom, o que acontece? Quando a gente tenta transformar o nosso método em uma string, ele retorna isso daqui, ó, olha só. O método str, ele meio que já vem autodeclarado no nosso código. E quando você dá um print só na instanciação do objeto, ele vai imprimir isso daqui, ó. Dá uma olhada. Essa daqui é a string de qualquer objeto que foi criado de uma classe. Então é o tipo da classe, object, at e a posição da memória. Mas a gente pode mudar isso aqui. Isso aqui é uma mensagem padrão para quando o Python tenta trazer uma string de um objeto. E a gente pode definir o que ele vai mostrar com esse método aqui, ó, método str. O método str ele recebe como parâmetro self também, o que referencia a próprio objeto, a própria instância atual do objeto.
e a gente pode retornar o seguinte: return, sei lá, um f-string, por exemplo, e coloca o nome da pessoa, né? E a idade da pessoa em anos, por exemplo. Então, sempre que a gente chamar a pessoa no tipo string, como a gente fez aqui, ele vai não mais imprimir isso daqui, mas o retorno da função str. Então, é basicamente isso daqui, mas você pode colocar qualquer coisa aqui, contanto que ele seja uma string, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Roberto, 20 anos. A gente viu que ele mudou do formato antigo, que era esse daqui, para o formato novo, que é o que a gente definiu aqui. Então, bom, basicamente é isso, tá? Vamos falar um pouco mais agora sobre o nosso parâmetro self, que está sempre presente. Esse parâmetro self, pessoal, ele é como se fosse dizer para o objeto que está sendo criado, para ele se referir a ele mesmo. Para ele, é como se fosse o pronome eu da classe. Então, quando a gente fala aqui da classe pessoa, a gente está fazendo o init de eu pessoa que está sendo iniciada. É como se ela estivesse dizendo para na hora que a gente fosse criar, por exemplo, 10 pessoas diferentes, cada pessoa vai entender que aquele self se refere a si mesmo. Então, quando ele executa o método dentro daquela classe, ele vai executar o método considerando a si mesmo quando ele for usar os seus parâmetros próprios. Por exemplo, a gente vai criar aqui um método que cumprimenta. Sei lá, ele vai dar os cumprimentos de bom dia. Cumprimentar, sei lá, alguém. Alguém, por exemplo, assim. E ele vai receber o parâmetro self para ele dizer que quem vai se cumprimentar é ele, né? E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, né? Olá, bom dia. E aí a gente vai dizer o nome da pessoa. Me chamo. E aí como é que ele vai saber qual é o seu próprio nome? Se o objeto for executar um método, né? É aí que entra o nosso self. Self.nome, para ele entender que ele está falando de si mesmo. Me chamo, e o nome do cara, né? É um prazer conhecê-lo, por exemplo, né? Conhecê-lo. Tá lá. Então vamos aqui criar uma pessoa nova. Essa pessoa nova vai se chamar, não sei, Camila, e ela tem 30 anos de idade. A gente vai dar um print aqui na pessoa Camila, né? Pessoa nova que foi criada, e vai fazer com que a pessoa nova se cumprimente, cumprimentar alguém. Vamos ver aquela cumprimentando. Camila, 30 anos, a gente imprimiu aqui o string da nossa classe, que a gente definiu aqui, e a gente fez com que ela se completasse. Olá, bom dia, me chamo Camila, é um prazer conhecê-lo. Então, basicamente, essa é a utilização do nosso atributo self. Ele vai estar sempre presente, pode ir se habituando com ele. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que tem como a gente deletar um objeto criado. A gente pode fazer o seguinte: pessoa nova, del pessoa nova, utilizando essa palavra-chave aqui, ó, del, ele vai deletar uma instância, um objeto criado na memória. Então ele vai dizer pro nosso computador que aquele espaço reservado à criação desse objeto, ele vai estar livre. Então, se a gente fazer isso daqui, ele vai fazer a mesma coisa. Se a gente executar esse código aqui, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai definir a classe, ele vai criar uma instanciação da classe pessoa e vai atribuir o nome da pessoa de Camila, a idade de 30, vai imprimir a string da nossa classe, do nosso objeto, depois ele vai cumprimentar alguém, né? E depois ele vai deletar da memória a pessoa nova. E para a gente verificar se deletou, a gente vai imprimir uma mensagem aqui que provavelmente vai exibir algum erro, que é a string da pessoa nova que já foi deletada. A gente deletou aqui em cima e aí a gente vai ver que esse objeto aqui, ele deleta esse artifício aqui, ele deleta a pessoa nova, ou qualquer objeto que esteja na nossa memória. Então vamos ver isso aqui funcionando na prática, né? Python main.py. Vamos ver. Camila, 30 anos, beleza, ele criou o objeto, transformou em string, depois ele fez a complementação, aí ele excluiu da memória o objeto criado, e aí depois ele falou que não foi definido nenhum tipo de pessoa, nenhuma pessoa nova. Isso, no caso,
significa que ele apagou da memória o objeto pessoa nova. Pessoal, eu vou deixar aí na descrição um PDF, um link para um PDF no meu Drive de 30 questões para vocês responderem e fixarem os conteúdos. Tem 10 questões objetivas e o restante são questões práticas para você praticar e fixar melhor o conteúdo. Vou tentar deixar também uma revisãozinha rápida para que você possa revisar daqui uns dias, ou se precisar retornar os conhecimentos apresentados neste vídeo, você não precise ver o vídeo todo, pode simplesmente consultar o material que eu vou deixar aí na descrição. A duração desse vídeo era para ser de 1 hora aproximadamente, mas eu não vejo muito motivo, por isso eu vou deixar materiais complementares para que reforce o seu estudo aí de 1 hora no nosso curso. Esse é um material produzido voluntariamente por nós para a disciplina de prática extensionista e por isso a exigência de 1 hora de aula, mas a aula vai ser complementada com o restante do vídeo. No mais é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição, nos comentários. Eu vou tentar responder aí a todos. E eventualmente a gente vai trazer mais aulas. Bom, o vídeo se encerra por aqui e eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Até a próxima aula.